Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um culto de oração, um culto de poder, uma quarta-feira onde nós vamos entender mais quais são os princípios que devem nortear nossa adoração a Deus. Queridos, durante alguns dias de jornada, nós estivemos empenhados em entender o que Deus espera dos seus adoradores, daqueles que se propõem a fazer a vontade de Deus. Sabe, é inevitável quando nós nos propomos a adorar a Deus, nós não nos perguntarmos se o que nós estamos fazendo está de acordo com aquilo que Deus espera que façamos. Por isso, se hoje você veio à igreja com o desejo de entender mais o que é ser um verdadeiro adorador, se aquilo que eu faço corresponde ao que Deus espera que eu faça, hoje eu gostaria de ir juntos, ao irmos à Bíblia, entendermos um pouquinho mais. Nós estamos numa série tentando mostrar um princípio claro em um ponto muito controverso entre muitos religiosos, quando se trata dos dízimos e das ofertas. E eu gostaria de, hoje, tratar desse assunto com você, para que juntos entendêssemos se o que nós estamos fazendo é por princípio, ou é simplesmente por costume, ou estamos fazendo da nossa maneira. Nós, como igreja, será que nós estamos agindo corretamente quando se trata desse ato de adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas? Nesse momento, eu vou convidar a você a refletir em um vídeo que eu vou colocar para você. E nesse vídeo apresenta a proposta do que nós vamos buscar respostas aqui na Bíblia para que juntos nós possamos adorar a Deus. Você alguma vez já se perguntou sobre o ato de dizimar? Por que o dizimo? Quem disse que eu tenho que dar o dízimo? Quando o dízimo foi originado? Será que é algo inventado pela igreja? Tem que ser 10%? E se eu quiser dar mais? Ou menos? Bem, assim como o casamento e o sábado, o dízimo não é uma invenção da igreja. Foi estabelecido por Deus para toda a humanidade. Era uma prática comum mesmo antes de haver a nação judaica. Abraão e Jacó devolviam o dízimo. Confira Levítico 27, 30, 32. Mas como posso ter certeza de que o dízimo deve ser 10% do salário ou 10% de toda a renda? A palavra dízimo é uma tradução da palavra hebraica maser, que significa 1/10 ou 10%. Nem mais, nem menos, 10%. Portanto, qualquer outra porcentagem não pode ser chamada de dízimo. É muito importante que você verifique regularmente sua renda, que a reconheça como uma bênção de Deus e que calcule a quantia exata, que representa 1/10 da bênção dada por Deus. Ao devolver o dízimo e o pacto, abra seu coração a Jesus e peça-lhe força para permanecer leal, mesmo que os problemas e os sentimentos humanos tentem lhe afastar do caminho correto. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. Muito bem. Quantas perguntas, né? Será que a Bíblia oferece respostas a nós diante destes questionamentos? Nós vamos juntos entender como que nós podemos ir à Bíblia e encontrar um fundamento para que essas perguntas, esses questionamentos sejam respondidos. Sabe, queridos, é lamentável o método de alguns homens de procurarem melhorar o plano de Deus. Sabe, muitas vezes, diante de orientações claras da Bíblia, o ser humano ele tenta adaptar do seu jeito. E sabe, queridos, a verdade é que uma torre forte, ela não necessita ser apoiada pelo erro. Nós não precisamos apoiar, tentar fortalecer um princípio que Deus deu com as nossas próprias ideias. Sabe, quando você procura conhecer a vontade de Deus, e talvez hoje você está na igreja, e você talvez é um amigo que foi convidado para estar conosco hoje, e eu gostaria de dar a oportunidade a você hoje de nós juntos irmos à Bíblia,
procurar responder essas questões que muitas vezes as pessoas não oferecem um claro assim diz o Senhor. Se você está em busca de um lugar, de uma igreja que oferece para você a oportunidade de viver princípios bíblicos, a Igreja Adventista é um bom lugar. E eu gostaria de oferecer para você hoje a oportunidade de nós entendermos esse assunto, dízimos e ofertas, movidos por princípios da Bíblia. Na verdade, tudo que nós fazemos na Igreja Adventista é por princípios bíblicos. E se você acredita na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você irá gostar de ser e participar dessa comunidade dos adventistas do sétimo dia. Sabe, queridos, uma grande questão, tudo que envolve adoração está com o pano de fundo do grande conflito. Se Deus pediu, Satanás ele sempre está atento para tentar distorcer ou fazer com que o ser humano não compreenda exatamente o que Deus pediu. É interessante que quando Deus pede algumas coisas, ou quando Deus estabelece princípios, mandamentos, ordenanças para os seus filhos, ele espera que seus filhos demonstrem através da obediência, através da prática, que eles confiam naquele que falou e deu essas ordenanças. E é por isso, queridos, que quando o ser humano tenta fazer da sua maneira, Satanás até não se importa tanto. Satanás ele só importa com aqueles que insistem em fazer o que Deus pede. Porque se você fazer do seu jeito, você não está fazendo do jeito de Deus. E automaticamente Satanás diz: se você não está fazendo do jeito de Deus, para mim eu também não me importo. O que me importa é só uma coisa, você insistir em seguir princípios que Deus estabeleceu para a sua vida. O pano de fundo da vida espiritual é sempre um grande conflito, aonde está em jogo sempre a nossa disposição de confiar naquilo que Deus disse. Sabe, um dos assuntos que envolve adoração é esse ato de dizimar e ofertar. Um ato que muitas vezes é visto como uma maneira de engendrar as pessoas ou enredar as pessoas e tirar das pessoas recursos financeiros. A proposta de Deus ao dizimar e ofertar, ela não tem o cunho financeiro, ela tem o cunho de fidelidade, confiança a Deus. A Igreja Adventista, ela tem esse princípio estabelecido fortemente na palavra de Deus. E hoje eu gostaria de apresentar para vocês como que a Igreja Adventista ela usa os recursos dos dízimos e das ofertas. Sabe, logo do início do movimento adventista, essas dúvidas, esses questionamentos de como fazer, como pagar os pastores, como usar os dízimos, para que servem os dízimos, eles foram levantados. E um grupo de estudiosos se reuniu para encontrar resposta na Bíblia Sagrada. Depois de muitos estudos, depois de buscar entender como o ser humano tem que responder às responsabilidades financeiras diante de Deus, a Igreja Adventista, sim, estabeleceu princípios. Encontrou esses princípios na Bíblia Sagrada que eu gostaria de compartilhar com você hoje, para que você, ao decidir ser um dizimista e ofertante, você não faça simplesmente porque uma igreja está pedindo, mas porque o Senhor assim estabeleceu, e essa igreja está seguindo princípios estabelecidos na Bíblia. E é assim mesmo, é dessa maneira que a Igreja Adventista faz. Sabe, queridos? Alguns dos princípios que nós seguimos, eu vou dar para você nesse momento, tá bem? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 18, versículo 21. E o primeiro princípio exatamente está nesse texto da Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aqui. Você que está na igreja, você que está nos assistindo, você tem a oportunidade de ter uma Bíblia no smartphone, no celular, né? Ou num tablet, de uma maneira digital ou impressa, não importa. O que importa aqui é a palavra do Senhor. E nesse momento eu gostaria de convidar-nos para que juntos nós pedíssemos a Deus que Ele nos oriente de como melhor entender esses princípios, encontrar esses princípios e avaliar se nós estamos respondendo em adoração aos princípios que Deus estabeleceu ao dizimarmos e ofertarmos. Vamos falar com o Senhor?
Querido Deus, obrigado pela oportunidade de abrirmos a tua palavra e aqui encontrarmos diretrizes, ordenanças que nos orientam de como nós devemos te adorar através das finanças, Pai. Que o Senhor possa esclarecer como isso funciona na Igreja Adventista do Sétimo Dia e isso aumentar a nossa confiança do que nosso ato de dizimar e de ofertar está de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O primeiro princípio que nós seguimos tem relação à fonte de pagamento para pastores e como deve ser feito. Sabe, esse princípio é encontrado na Bíblia. A Bíblia estabelece que o pagamento dos pastores deve ser feito do dízimo. Se você está com sua Bíblia aberta, aí em Êxodo 18, versículo 21, a Bíblia diz o seguinte: os filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que presta, serviço da tenda do encontro. Essa passagem aqui, ela diz que o dízimo pertence ao Senhor, primeiramente, e que ele decidiu que deveria ser usado para a manutenção dos levitas. Então, ficou decidido que, diante desse princípio, que os pastores adventistas, assim como acontecia com os levitas, aquele grupo separado que, por Deus, no templo de Israel, que dirigia o serviço de adoração no templo, eles deveriam ser mantidos pelos dízimos das ofertas. Deveriam ser mantidos com recursos do dízimo. Esse princípio ele é reafirmado por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, que diz o seguinte: ordenou também ao Senhor, aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Queridos, esse é o princípio número 1 que estabelece e que a Igreja Adventista segue. Os pastores, eles são remunerados, eles são pagos através do dinheiro, através das arrecadações dos dízimos. Muito bem. Segundo princípio que a Igreja Adventista segue e estabelecido na Bíblia Sagrada. Esse princípio, ele se encontra lá em Números, capítulo 18, versículo 20. Se você procurar no livro de Números, você pode folhear a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 18, versículo 20. E aqui você vai encontrar a Bíblia dizendo o seguinte: o Senhor disse a Arão: na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a sua porção e sua herança no meio dos filhos de Israel. É interessante, eu gostaria de tomar alguns minutinhos para que juntos refletíssemos nesse princípio. Aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, há uma coisa belíssima para nós compreendermos. Não havia nenhum problema em alguém ser muito rico entre o povo de Israel. Mas a maneira de se tornar rico era receber um pedaço de terra para criar animais, plantar, colher, adquirir riquezas. E quando Deus estabeleceu a divisão das terras, 11 tribos tinham sua herança, a sua terra. Uma tribo, no entanto, ele não recebeu nenhuma terra em Canaã. Sabe qual foi essa tribo? A tribo dos levitas. Eles não tinham como plantar grandes porções de terra, nem tinham como criar grandes quantidades de gado. Deus havia dito: eu sou a riqueza de vocês. Recebendo dos dízimos, eles nunca poderiam ser mais ricos de Israel. Tampouco seriam os mais pobres de Israel. Mas viviam na média 10%, dízimo da riqueza e da pobreza de Israel. É nesse princípio que a Igreja Adventista do Sétimo Dia viu de como deveriam agir com os pastores da igreja, ao remunerar, ao pagar deles dos dízimos. Mas não remunerá-los a ponto de se tornarem ricos. Falando de maneira clara e biblicamente, essa ideia de pastores multimilionários que aparecem nas listas dos homens mais ricos, comprando jatinho, fazendas de gado, uma clara rejeição a um princípio bíblico. Se um adventista desejar se tornar milionário, não há nenhum problema nisso, desde que não receba
seu salário da igreja adventista. E por isso, queridos, que esse princípio número 2, ele é seguido pela igreja adventista. O pastor recebe uma porção do dízimo, porque a Bíblia estabeleceu que assim deveria ser. A igreja encontrou ali nas orientações de Deus para tratar daquele grupo que viveria do evangelho, para orientar o povo de Deus na palavra, que eles deveriam receber de uma porção do dízimo. E é interessante que o terceiro ponto que nós gostaríamos, podemos refletir hoje sobre isso, e dentro do funcionamento da igreja adventista, se você estudar os detalhes do trabalho dos levitas na Bíblia, vai descobrir que a tribo dos levitas ela era dividida por famílias, e cada uma dessas famílias tinha umas atividades específicas. Por exemplo, uma família dedicava a dirigir louvor, a outra era responsável por zelar pelo tabernáculo, outro tinha a tarefa de montar e desmontar todas as coisas. E os levitas, eles eram responsáveis pelos rituais de sacrifício do templo. O princípio aqui é o seguinte: nem todos os levitas faziam as mesmas coisas, mas todos ganhavam sobre a mesma base salarial. Aqui tem um princípio que a igreja adventista adota também. E esse princípio é descrito em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 15. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 15. Anotou? Folheou sua Bíblia? A Bíblia diz assim: debaixo das suas ordens estavam Éden, Mianim, Jesuá, Semaías, Amarias e Secaías, da cidade dos sacerdotes, para com a fidelidade distribuírem as porções aos seus irmãos, segundo aos seus turnos, tanto aos pequenos como os grandes. Um termo interessante aqui que nós encontramos nesse texto é tanto aos pequenos como aos grandes. Revela que todos os sacerdotes, quer fosse um sumo sacerdote ou um levita que zelava pelo tabernáculo ou pela igreja do seu templo, eles ganhavam com a mesma base salarial. Não existia diferença dentro do sistema de adoração de Israel, diferença de ganhos. Esse princípio também foi adotado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todos os pastores adventistas ganham sobre a mesma base salarial. E por que isso? A igreja adota um fator percentual para pagar todos os pastores, independente de onde ele trabalha e qual função ele exerça. Quer seja ele um pastor distrital que tenha ao seu cuidado algumas igrejas, ou um administrador que trabalha em uma função diferenciada, ou um departamental que trabalha em dar suporte para vários ministérios da igreja, todos recebem sobre a mesma base salarial, assim como acontecia com os levitas. É interessante isso, queridos. Esse princípio, ele ajuda a manter a idoneidade da palavra de Deus. Como assim? O princípio se aplica ao salário, pois algumas funções pastorais, os pastores atendem um território maior do que os outros, exigindo, assim, um reembolso de despesas diferente em suas funções do que os outros. Por exemplo, se uma geografia de trabalho de um pastor distrital com 8 igrejas não é a mesma de um departamental que atende 200 igrejas, então o salário de ambos tem a mesma base. Mas, logicamente, as despesas de viagem não podem ser as mesmas. Isso é chamado de reembolso e não faz parte da base salarial do pastor por serem despesas operacionais que viabilizam, que facilitam para o pastor estar em trabalho. Agora, outras questões a serem respondidas é como que isso, então, é definido dentro do sistema pastoral, como que nós temos, por que é feito, todos recebem da mesma maneira? Como que todos recebem da mesma maneira se uma região talvez tenha uma arrecadação? Por que fazer dessa maneira? Por que todos receberem? Qual é a implicação disso? É interessante essa pergunta, porque quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, Josué dividiu a terra para as tribos. Cada tribo ficou com uma porção de terra. Apenas uma tribo não recebeu nenhum território. Preste atenção nesse detalhe. A tribo de Levi, a qual nós já referimos. Deus orientou Josué a separar
a separar no território das tribos 48 cidades, aonde os levitas iam morar. Os levitas não tinham território, eles moravam nas cidades espalhadas nos territórios das tribos irmãs, e isso nós poderíamos chamar de distritos pastorais. Os levitas, os responsáveis, os pastores, naquela época eles viviam divididos entre as 12 tribos nas 48 cidades. O mais lógico a se pensar era que cada tribo recolhesse o dízimo e pagasse o levita que estava ali trabalhando na sua região. Isso era muito mais fácil. Cada tribo recolhe o dízimo e paga o levita. Porém, Deus, é interessante, queridos, que Deus orientou que não deveria ser assim. Os dízimos deveriam ser recolhidos por todas as tribos, enviados a Jerusalém. Lá em Jerusalém haveria um grupo de levitas que voltaria pagando e remunerando dentro das 48 cidades, os levitas, os pastores que ali residiam. Complicado, né? Imagine naqueles tempos onde não existia transferência bancária, Pix ou qualquer outro aplicativo que ajudasse as pessoas a receberem mais rápido. Você consegue imaginar a dificuldade que isso causava? Mas por que Deus escolheu assim? Imagine que você fosse um levita em uma cidade próxima a uma região de Betseba. Betseba era uma área ao sul da tribo de Judá, e outro levita trabalhasse nos vales férteis da tribo de Naftali. Um trabalhava ao sul de Judá e outro ao norte. Imagine que houvesse uma grande seca na região de Betseba, ao sul. Os habitantes não tivessem recursos para devolver o dízimo e pagar os levitas na sua região, enquanto os que habitavam ao norte, na região de Naftali, tivessem uma colheita extraordinária, elevando o dízimo às alturas. Provavelmente, o levita que estava trabalhando ao sul de Judá, lá em Betseba, ia pensar assim: poxa vida, eu gostaria de estar trabalhando lá no lugar do levita que está em Naftali. Mas sabe, queridos, porque lá eu conseguiria manter o meu sustento, a minha família. E aqui está uma beleza extraordinária da sabedoria de Deus. O homem não é capaz de pensar nisso, mas Deus, em sua infinita sabedoria, é capaz de pensar em tudo. Todo o dízimo de Israel era reunido em um único lugar, em Jerusalém. E depois os levitas tinham uma função de retornar pagando os levitas nas 48 cidades. Essa era a maneira de Deus fazer com que o levita não invejasse o levita de outro lugar e impediria que o levita fosse rico enquanto que o outro fosse pobre, passasse necessidades por causa da região em que ele residisse. É exatamente assim que a igreja adventista paga os seus pastores. Quando você devolve o dízimo, o tesoureiro da igreja não paga o pastor, mas envia para a associação que recolhe os dízimos de todas as igrejas e paga pastores com a mesma base salarial. Nenhum pastor da igreja adventista precisa estar preocupado em ser um pastor em uma igreja com muitos recursos ou com poucos recursos. O pastor não precisa estar preocupado em condicionar a pregação, as suas palavras, as suas advertências, ou aplicar ou exortar a sua igreja a viver e ser fiel aos princípios de Deus, pensando: mas se eu apertar o povo, se eu for muito veemente, o povo não vai me pagar. Essa é uma proteção para os princípios da Bíblia, para que o ser humano, que naturalmente ele pode tender às suas necessidades primárias, ele não se corrompa pela questão de sobrevivência. Sendo assim, um pastor, não importa se ele viva num distrito pastoral, aonde existe uma pouca arrecadação de dízimo, ou se viva em uma região onde existe uma grande arrecadação de dízimo, a sua remuneração é a mesma em todos os lugares. Assim dá a ele a possibilidade de se concentrar e se dedicar de forma completa ao Evangelho, sem se perder com aquilo que humanamente atrai o ser humano: as finanças, o dinheiro.
E tudo isso, queridos, é um grande obstáculo dentro de muitas igrejas quando se não segue o princípio da Bíblia. O pastor, ele fica refém de seu salário. Ele fica refém porque ele não pode dizer o que a palavra diz, porque se o irmão se ofender, ele não devolver. Isso, o compromisso dos pastores da Igreja Adventista é ser fiel a Deus, é pregar o Evangelho, é apresentar a palavra de uma maneira clara, como assim diz o Senhor, sem nenhum receio que ele não vai poder manter ou cuidar da sua família por conveniência de uma igreja local. Por isso, nesse momento, eu gostaria que você entendesse de forma clara que todo o procedimento de fidelidade a Deus, de exortação a Deus, de chamado a Deus, para eu e você sermos adoradores através dos dízimos e das ofertas, segue princípios da palavra de Deus. Por isso, você hoje possa ter em sua mente uma clara revelação de princípios que norteiam a vida da igreja e dos indivíduos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que Deus abençoe você e que na sua busca e no seu viver você tenha confiança que naquilo que Deus prescreveu na palavra de Deus é vivido e praticado dentro da sua igreja. E você que está em busca de uma igreja que viva princípios bíblicos, que pratiquem isso em todas as áreas do viver cristão, você está no lugar certo. Que Deus abençoe você e que você se torne cada dia mais um verdadeiro adorador, porque é isso que Deus pede de cada um de nós. Deus abençoe a todos. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Querido Senhor, obrigado pelos princípios da Bíblia. Obrigado porque através deles nós podemos, Senhor, sim, ter convicção e que nós estamos fazendo aquilo que Deus espera e não o que homens ou igrejas esperam, Pai. Aqui, diante da Tua palavra, nós encontramos, Pai, a maneira certa de nós adorarmos a Ti. E como esse procedimento é feito, Pai, dentro das igrejas e dentro da Igreja Adventista. Que o Senhor aumente a nossa fé para sermos sempre verdadeiros adoradores, seguindo os princípios da Bíblia. Em nome de Jesus, amém.